Olá, sejam bem-vindos a mais um Café Coach Prosa. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, meu ex-aluno, o Daniel Marques. Ele é engenheiro civil especializado em eficiência energética. E ele está com um cafezinho com Dani no Instagram. Ele todo dia, ele acorda cedo, acorda 4h30 da manhã. Ele tem que estar às 7 horas na barra, mas ele vai lá e dedica o tempo dele, cerca de 40 minutos, para falar coisas que possam ajudar aos outros. É uma mensagem muito bacana. E ele se inspira na literatura. Ele lê, ele acha coisas interessantes, adapta aos tempos modernos e compartilha. Então, esse é o nosso convidado especial de hoje. Ele é autor desse cafezinho com Dani, e ele diz que ele está trilhando o caminho do autoconhecimento, descobrindo alguns atalhos através da leitura e histórias. O Dani passou por um grande ponto de inflexão na vida dele por conta de uma crise de ansiedade, e foi na literatura que ele encontrou, como ele mesmo diz, atalhos para que saísse mais rapidamente daquele momento tão doloroso que foi aquela crise de ansiedade, chegando a uma síndrome de pânico. Buscou ajuda profissional, como ele vai contar aqui para a gente, né, com psicólogos, mas ele encontrou efetivamente nos livros os aprendizados que fizeram com que ele encurtasse caminho, como ele fala. Então, fiquem com a gente até o final. Se você ainda não está inscrito no canal, olha, basta aqui, ó, vir aqui, ó, inscreva-se. Agora, ajude nesse momento, pegue agora, compartilhe à vontade, para que todos possam assistir. E essa estreia, ela sempre acontece no Café Coach Prosa às segundas-feiras às 8 horas, mas o café fica gravado e você vai poder ver a qualquer momento. Então, eu vou convidar aqui o nosso convidado de hoje, o Dani, que é o Cafezinho com Dani no Instagram, todos os dias no Stories, ok? Dani, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Dani. Opa, vamos embora. Tudo bem? Tudo bem, a galera aí, os ouvintes, telespectadores, assim a gente pode dizer, É né, do verdade. Coach Prosa, né? Isso. E me inspiro muito aí nos seus livros, nos seus vídeos, tenho acompanhado bastante aí o seu empenho, a sua história, muito bacana aí. No último vídeo que você fez lá, a consagração dos 1.000 inscritos, né? Muito bacana seu empenho, né? Mostrando que quando a gente quer, a gente vai atrás, né? A gente vai panfletar, a gente vai conversar com as pessoas, no momento de adversidade como a gente está vivendo. Isso foi muito inspirador para mim, né? Quero dizer que está muito inerente ao meu propósito também. Claro que, como você disse aí, estou trilhando um caminho, né, bem no início. Tive um ponto de inflexão, como eu já contei na minha vida, que foi a questão da crise de ansiedade. Foi algo de ruim que tirei um proveito maravilhoso, posso falar assim, depois de alguns anos tratando esse problema, que é um problema que domina a nossa população, quase que posso dizer mundial, Uhum. e volta É novamente mundial. à tona. Volta à tona nesse momento aí de pandemia, onde nós fomos obrigados a ficar enclausurados, e esse enclausurados não só dentro de casa, confinados, né, em quarentena, mas com nós mesmos, né, nós pessoas, né? Então, muitas pessoas se dando conta aí que se desconhecem, muitas vezes, quem eu sou, né, o que eu estou fazendo aqui dentro de casa com minha família, né? Então, é isso, esse ponto de inflexão. Eu tive o apoio da literatura, como o Luciano falou, foi através dos livros, como eu brinco aí, que eu peguei alguns atalhos, né? Porque muitas das vezes a nossa falta de humildade em reconhecer as nossas falhas, que é muito comum do ser humano, faz com que a gente tenha dificuldade de escutar as outras pessoas, né? Não E tenha dúvida. talvez os livros, né? Nossos queridinhos aqui, alguns que eu tenho, que eu vou compartilhar com vocês, eles são talvez aqueles amigos íntimos que nos deixam livre para trocar pensamentos, reflexões e entregam muito conteúdo, muita história bacana, seja o livro que for, E Dani, né? você tocou um ponto muito interessante, eu gosto muito dessa colocação,
de que a gente precisa, né, escutar mais, falar menos e escutar mais, né? Eu costumo brincar que a gente tem 2 ouvidos, 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca. Deveríamos já ter aprendido de que a gente tem que ouvir mais do que falar. Eu aqui no canal falo muito, mas porque faz parte, né, do processo. Mas uma coisa interessante que eu acho na literatura é de que a gente não fala. Com a literatura, a gente só se ouve. Olha que legal isso. Muito, muito, A muito gente, na real isso. realidade, quando a gente está lendo, a gente se ouve. E quando aquilo dá match, né, um termo da moda aí dos sites, né, de Tô relacionamentos, aplicando a beça, tô aplicando a beça esse termo aí. A é, gente está aqui contemporâneo. exatamente. Quando dá match, o texto dá match com você, aquilo tem um impacto, né, um poder transformador gigantesco. E eu também, o assunto hoje é sobre livro, a importância do livro, e eu estou muito animado a fazer até uma série, Café Coach Literatura. E eu já pré Maravilha. e eu já pré-selecionei, olha aqui a bagunça aqui, ó, desorganizei a estante, separei 30 livros que foram É isso aí. impactantes na minha vida. Mas eu queria falar um pouquinho de um outro ponto que você colocou, desse ponto de inflexão e do como a literatura, mas eu vou dividir o nosso café hoje em 3 blocos, como sempre faço. Esse primeiro bloco é mais ou menos isso. Quem é esse Dani Marques, né? Quem é esse cara que se inspirou e resolveu? Quero que você conte a história. Por que você resolveu fazer o Cafezinho com Dani? E é um programa diário no Stories do Instagram, né? Depois a gente vai colocar aqui o trailer aqui do Cafezinho com Dani. E depois do segundo bloco, eu vou perguntar o que levei para a minha vida de alguns livros. Esse é a Certo. nossa prosa de hoje. O segundo bloco vai falar um pouco disso. O que você levou? Eu queria que você falasse de livros. Claro, a gente vai ter pouco tempo, mas o que esse ou aquele livro deu de contribuição para você, para a tua jornada do autoconhecimento? Porque essa é a pegada do nosso canal, né? E o terceiro Certo. bloco, nós, né, escolhemos um livro, que é um livro que eu tenho dito que é um dos melhores livros de autoajuda de todos os tempos. E tem muita gente que tem preconceito, né, como eu gosto de falar, com o termo autoajuda. Tudo que te Muito, ajuda é muito, positivo. Então, vamos muito. jogar esses preconceitos fora. E, para mim, esse livro, o livro O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que eu tenho a edição dele, a primeira edição, não. É a 24ª edição, que é sabe de que ano, Dani? É 87, 86. 1987. Ah, A viu? minha Sou edição é de fã. 1987, ela tá, ó, toda amarelinha, toda. Livro bom é assim, né? Todo Pô, usado, todo tem que ser. rabiscado. Ó, olha como é que o livro cheio de rabiscos, cheio de anotações, né? Eu gosto. Aí, ó. Eu vou botando os post-its na beira, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou selecionando, vou colocando aquelas partes mais marcantes, conceitos, Muito né? bom, muito bom. Frases marcantes, né? Muito bom. É Mas isso, vamos né? começar nesse primeiro bloco, vamos pular para o segundo logo, não? Opa! Vamos para o primeiro bloco. Me fala quem é esse Dani. Conta um pouquinho dessa sua história, né? Eu acho que vale a pena você contar para as pessoas que estão assistindo o canal, porque crise de ansiedade é um problema mundial, não só brasileiro, e você teve um momento de que, como você gosta de dizer, acho muito positivo encarar dessa forma. Isso foi apenas um ponto de inflexão na sua vida, e então eu queria que você desse um briefing para a gente disso. E por que que você resolveu criar o Café com o Dani? Beleza, vamos lá. Bom, falar um pouquinho, tentar ser rápido, né, e objetivo nessa questão do ponto de inflexão, que foi a minha crise de ansiedade por volta de 2010, né? Então, para falar dessa crise de ansiedade, nada acontece por acaso, as circunstâncias são criadas, né? Então, eu sou um cara muito extrovertido, eu sou um cara que adoro estar com as pessoas, gosto de me divertir, né?
antes desse ponto de inflexão, que é o que eu vou falar agora, né? Aham. Não existia um formato de vida, né, que eu vivesse. Eu estava ali para qualquer negócio, né? E muitas das pessoas, a verdade é essa, vivem assim, né? Vivem assim. Por isso, Sem já fazendo aqui propósito, né, Dani? sem propósito. Esse é o grande lance, né, cara? Tem muita gente que passa a vida toda e não encontra seu propósito. E eu não tiro o mérito, não, porque achar o propósito é algo muito difícil. É É um caminho a complexo. ser trilhado. Não é simplesmente decidir que eu vou fazer isso. Então, voltando um pouquinho à história, eu era um cara muito extrovertido. Eu sempre fui, ao mesmo tempo, muito trabalhador. Eu sempre foram valores que eu trouxe dos meus pais, da minha família, coisas que são hereditários, nossos valores hereditários. Então, por volta de 2010, eu estava no ápice da minha carreira, estava com 20 e pouquinhos anos ali, estava com um belo de um emprego, né? Tinha o meu carro, estava fazendo faculdade, no meio da rapaziada, estava bem, sabe? Vivendo a vida. Tinha festa, chama Daniel. Tinha encontro, chama o Daniel. Estava no meio da rapaziada sempre, né? E aqui em casa minha mãe só falava assim: garoto, vai devagar, meu filho, não é assim. Você só aparece aqui em casa para dormir, final de semana você só aparece na segunda, né? E a gente, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? A gente custa escutar as pessoas, né? E a Claro. gente custa escutar os nossos pais, principalmente aqueles Absolutamente mais normal, próximos. né? Absolutamente normal Principalmente isso, quando a né? gente tem mães controladoras, né? Porque a minha É. mãe também fazia a mesma. Minha mãe queria me controlar de todo jeito. Então, a gente, infelizmente, eu perdi minha mãe muito cedo, com 24 anos eu perdi minha mãe. Caramba. Foi uma pena, porque ela me deu tantos conselhos, mas eu só fui absorver e aplicá-los anos depois. Mas, Cara, a mas é vida vai assim. dando os tapas. A vida vai dando os tapas na gente, a gente olha pro lado e fala assim: cara, minha mãe falou isso, hein? Meu É. pai falou isso. Alguém me disse isso, né? A gente precisa levar a pancada. Por isso que eu gosto de falar que os livros são atalhos, né? Se a Claro, gente tiver a sabedoria, a gente pega a visão e tenta já observar quando ela está para acontecer, se exatamente. antecipa, né? Mas então eu vim com essa vida muito acelerada, né? O meu trabalho, chegava no trabalho muitas vezes de ressaca, mas estava lá sempre cedo, isso sempre fui muito trabalhador. Meus amigos falavam: caramba, você sai, chega de madrugada, mas está no trabalho. Uhum, Tava. Mas isso deixou de ser algo bom para ser algo ruim, porque isso foi me desgastando mais, né? O corpo uhum. vai desgastando e a mente vai desgastando, porque ela precisa trabalhar muito para poder Claro. receber trabalhar aquele tanto de informação, né? Até que um belo dia, em casa, num momento raro, era um domingo, estagnado no sofá vendo uma programação, uf, deu uma sensação que eu até hoje não sei descrever. Uhum, Bateu a ansiedade em mim naquele momento. uhum, E me deu um desespero, né? Aquele taquicardia, aquela coisa, uhum. que, cara, o que está acontecendo comigo? Não é possível. E Era um nunca você tinha pânico, tido nunca tinha tido nenhuma crise de ansiedade antes disso? nada, nada. Foi Nem leves algo assim, sinais. nem leve sinais, nem leve sinais. Foi algo Interessante. que bateu, assim. Eu acho que, às vezes, pensando que foi algo realizado mesmo, né? Eu sou cristão católico, às vezes eu acho que Deus manda os Claro, nossos fardos, claro. né? E aí ele estava ali e falou: garoto, toma jeito, toma tenência, né? É. E eu estava sozinho em casa, foi uma situação ruim, corri para casa da minha tia. Por acaso, o meu primo já tinha tido um problema também, né, de síndrome do pânico, então ela de cara ela já me olhou meio de lado, ela, né, aquele sentimento, garoto, vamos desacelerar, vamos. E eu segui um pouquinho a Respirar, né. vida ainda. Vamos Vamos respirar. respirar. Ela já olhou desconfiada, mas não falou nada, não fez nenhum prognóstico, né? Aham. Mas segui minha vida e a partir desse dia começou a me dar muita falta de ar, né? Que é um dos Uhum. sintomas do cara que É. tem ansiedade, né? Sempre fui um cara que me alimentei muito rápido, né? É Uhum, outra coisa também, é um sintoma, é o cara que é uhum, ansioso, ele come sem parar, não uhum, mastiga, uhum. né? Pensamento muito Morde a acelerado, boca, morde a pensamentos bochecha, morde a língua. tudo, tudo. Eu estava prontinho ali pro negócio, É. cara. Eu já tinha todos os Agora, Dani, pré-requisitos, né? Você sabe que na realidade você teve o episódio, né, mas isso é um processo, né, você É um veio num processo, processo, né, você sabe lógico, né? disso, né. Mas como Mas, você não eu respeito sua posição, você não gosta de falar muito disso, você gosta de falar do quanto isso foi um ponto de inflexão. Vamos para o ponto de sim. inflexão. Então, o ponto de inflexão foi o seguinte.
tive que fazer tratamento psicológico, né? E a médica começou a fazer aqueles questionários, né? A psicóloga, aliás, começou a fazer aqueles questionários. Uhum. E aí, garoto, para o seguinte, você precisa dar uma desacelerada, cara. Você tá, porra, escova dente, faz um monte de coisa ao mesmo tempo e coisa e tal. E precisa mudar né? Isso é muito típico, né? Isso é muito Claro. típico. E vamos mudar esse ritmo de vida. E eu, naquele momento, ainda estava muito descrente, tá? Eu ainda estava levando minha vida ali, pá, e vamos embora, mas tomando já alguns, né, receoso. Uhum. Então, a maturidade, só fazendo um parênteses, né, a ansiedade, ela não acaba, né? Ela não acaba. Você controla ela, né? Você Uhum. aprende a conviver com a Uhum. ansiedade, porque a ansiedade, de um determinado ponto de vista, ela é até sadia, né? Uhum. Ela faz com que a gente queira buscar as coisas, né? Claro. Então, Ô, Dani, já que você tocou nesse ponto, a gente já teve aqui psicólogas aqui. A ansiedade, ela é importante. O que ela não pode acontecer é a crise de ansiedade. Então, você ter um nível de ansiedade, né, para que as coisas aconteçam, essa energia, ela é positiva para você conquistar coisas, para você se isso, desenvolver, né? O oposto disso te dá uma apatia, né? Então, exato. tudo. O meu primeiro livro, já que hoje o papo é sobre livro, meu primeiro livro chama-se Nem 8 Nem 80. Então, um dos personagens, que é o Jô, ele era um cara muito ansioso, ele era o workaholic, ele trabalhava 18 horas por dia. E o Zé era o personagem extremo, o 8, ele queria deixa a vida me levar, como o Zeca Pagodinho cantava na letra da música dele, canta na letra da música Péssimo. dele. Então, por isso que eu escrevi o meu primeiro livro, Nem 8 Nem 80, e o personagem central é o José, não é nem o Jô, não é nem o Zé. E Maravilha. isso é muito interessante, porque meu primeiro nome é José. Então, aquele livro tem um quê de autobiográfico gigantesco, e por isso que eu sempre friso aqui no canal. A ansiedade, ela é positiva, essa energia é boa. O que não pode é você deixar chegar ao ponto de uma crise de ansiedade e que pode desencadear coisas mais graves, como síndrome do pânico e depressão. Exato, Mas aí você exato. pegou esse ponto de inflexão e o que você fez? Bom, e aí eu, né, vivi ainda um ano e meio com aqueles sintomas, né, já sabendo que era, porque a psicóloga, ela me conceituou aquela situação: "Ó, você tem crise de ansiedade, ó, você precisa", Diagnosticou, né? diagnosticou, né, e falou: "Você tem crise de ansiedade". Então, eu sempre fui um cara muito curioso, né, até então eu não tinha, uma paixão por leitura, né, como eu conto, a minha Uhum. história sempre, meu pai, aos 13 anos, me forçava a ler, me deu um livro do Robson Crusoe: "Garoto, você vai ler, você é muito rueiro, só quer saber de rua, não sei o quê, vai ler". Leu e no final fez aquela, tomou, né, a leitura, né, falou: "Direito tabuada", né. Vou te tomar". Aí, pô, fez as perguntas e tal, E né, e provavelmente você nem lembra nada da história do Robson Crusoe, nada, nada, não me porque pergunte quem é Robson Crusoe. porque livro que a gente lê de forma obrigatória, acontece isso. Isso, Comigo, eu tive um livro obrigatório na época da escola, A Moreninha. E a a gente tinha que moreninha. fazer prova sobre o livro A Moreninha. Se você me perguntar sobre o livro A Moreninha, eu só me lembro de que se passava em Paquetá. Mais ou menos isso, o Robson Crusoe estava numa ilha, eu só sei É. disso. Coincidência. É. Né? Mas foi isso. Então eu não gostava de ler, mas sempre fui muito curioso para as coisas do meu universo, né? Eu tive isso. Eu tenho essa característica. Eu sou um cara curioso e eu adoro observar o comportamento das pessoas, né? Eu só não Uhum, observava o meu comportamento, mas das pessoas estava tomando conta da vida de todo mundo, né? claro. Então, então, quando eu saí do psicólogo, eu fiquei mais ou menos 6 meses só fazendo psicólogo. Fui rebelde, tá? Eu não Você se fiquei, deu mas alta. eu me dei alta, cara. Eu falei: esse negócio não é para mim, não. Eu quero curtir a vida". Começou a me fazer um monte de restrição e tal. Mas eu digo aqui, é um profissional muito importante, principalmente nos Sem dúvida. Quando momentos você está numa atuais. crise. Eu errei em fazer aquilo dali, né? Sorte a minha que eu ainda tive tempo de extrair alguma coisa de importante daquele Claro. momento, né? Então, daqui eu comecei a pesquisar o que que era ansiedade, o que que era aquilo dali, e aí vou até dar um dado aqui para vocês, muito atual, né, que, tratando-se de saúde mental, é uma das doenças que mais matam, né, que são esquizofrenia,
né, mental e a ansiedade. Né? A ansiedade são as duas doenças mentais que mais matam no mundo, levando a suicídios e etc. Né? A gente passou Claro. aí pelo Setembro Amarelo, fiz até um story falando sobre isso, né? Legal. Oi, tudo bem? No sentido de você observar as pessoas e se preocupar com elas, né? Porque às vezes é uma Dani, mão. Dani, muito interessante você estar falando isso, porque o último vídeo que eu postei na quinta-feira, nessa última quinta-feira, dia 5 de novembro, às 20 horas, esse último vídeo é o primeiro vídeo da série E Filosofei. E o vídeo fala exatamente disso. Eu resgato Confúcio, e Confúcio dizia, né, ele pregava não abstenção, a não ação e sim abstenção, e ele dizia: não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Essa frase é dele de 500 anos antes de Cristo, né? Ele era bom de aforismos. E eu faço uma provocação nesse vídeo, na quinta-feira, recomendo que o pessoal assista, dizendo o seguinte: não, já passaram-se 2.500 anos, agora é a hora da ação. Então, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. E aí eu trago 3 situações no vídeo muito interessantes. Uma delas, se você sofreu um acidente na rua e tal, mas a terceira situação que eu trago é exatamente essa. Se você perceber que tem um amigo triste, que pode estar até deprimido, ligue para ele, dê atenção a ele. Então, a mensagem do vídeo é exatamente essa: é a proatividade, é a ação, é perceber o outro, mas agir. Essa é a pegada. Mas voltando aqui. Luciano, aproveitando, se você me permite, é muito Claro. bacana, eu fico muito orgulhoso de falar isso. Na LaTeX, fazendo a MBA, onde a gente se conheceu, né, numa determinada aula, eu comecei a observar que tinha um amigo, né, que fala até o nome dele aqui, eu acho bacana, é o Guilherme. Né, ele estava no cantinho do outro lado da sala, eu comecei a observar ele passando muita mão na nuca, falta de ar. Né? E aí a gente foi almoçar, eu encostei nele e falei: pô, Guilherme, você não tá legal não, bicho. Ele: cara, tô com uma falta de ar, pô, sinistra e tal, não tô legal. Falei: cara, vou te dar uma ideia, cara, procura um médico, porque eu conheço esses sintomas aí, eu conheço sua Aham. fisionomia. Resumo, na aula seguinte, ele, pô, veio me deu um abraço, ele: cara, eu fui diagnosticado com crise de ansiedade. Pô, e eu fiquei muito legal, muito satisfeito com aquilo, né? E aí ele veio me perguntar: pô, Daniel, cara, fui orientado pelo médico a fazer tratamento psicológico. E aí eu falei: cara, vai lá, porque você vai se amarrar, E bicho. É fica um mais de negócio 3 que meses, fica mais de 3 meses, porque é fica importante. mais, porque isso eu não conto não, isso eu deixo quieto. Ô, Dani, me diz o Mas eu falei seguinte: isso, cara. como é que você montou, por que você criou o cafezinho com Dani? Qual foi a Cara, eu ideia? acho que é muito por isso, né, cara? Na verdade, eu vim trilhando esse caminho de autoconhecimento, e eu sou um cara muito comunicativo. Né? Uhum. Quando eu brinco que quando eu fui me matricular na faculdade de engenharia civil, antes eu me matriculei em comunicação social. Só que eu cheguei em casa, meus pais: você tá maluco, garoto? Você vai fazer engenharia civil? Vai lá! Fui lá no Até dia porque você seguinte, já tinha feito técnico de edificações, né? já estava com o caminho trilhado, pô, já estava no Já caminho, tinha trabalho, trabalhava, pô. já trabalhava, pô, desde Ganhava sempre, né? dinheiro, Exatamente. Então, acho que isso ficou algo aqui dentro, né, cara? Mas, como eu te falei, eu sou muito observador de pessoas, né, cara? E eu sou muito comunicativo, eu preciso falar, né? Eu sei, assim, claro que eu não sou aquele cara que sai falando para qualquer parede, né? Uhum. Então, conforme eu fui devorando os livros, né, e aí eu fui com aquilo na minha cabeça, eu fui aumentando as minhas reflexões, aquilo começa a transbordar na gente, Claro, né? E claro, tudo que transborda e que não é compartilhado estraga. Né? exatamente. Então, aí eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de compartilhar. E eu ainda levei tempo para poder começar a fazer o cafezinho, porque a gente sabe que existem muitas barreiras pessoais, barreiras sociais, Uhum. coisas que a gente precisa vencer, o medo de arriscar. O Né? medo de se Então, expor, né? o medo de se expor numa rede social com bilhões de pessoas, É, porque a verdade é essa, a é, gente, quando está no Instagram, a gente está se expondo para quem claro. quiser Para qualquer um, chegar. perfil aberto, né? Exato, mas
principalmente o meu propósito é de levar a pouca informação que eu consegui obter dos livros, da minha vivência, das minhas experiências, das minhas próprias reflexões, compartilhar com as pessoas, né? E Legal. eu tenho tido um feedback muito bacana sobre isso, Um né? dos feedbacks é o convite que eu fiz para você estar aqui comigo hoje. Nossa, Então, pô, muito vamos legal. direto para esse bloco 2, que você vai me dizer o seguinte: pega um livro e o que você aprendeu com esse livro e que você quer compartilhar com a gente. Vamos lá. Eu não preciso nem pensar muito nisso. Eu fiz uma baguncinha aqui na hora que fui te mostrar os livros, estava tudo em ordem, maravilhoso. Né? Mas eu não preciso nem pensar que esse livro aqui ele conta basicamente uma história. É um pequeno livro aqui, ó, né? Um livreto É um quase, né? Mas livreto? é um Quantas livreto, né? páginas? Ele tem 120 páginas. Ele é bem miudinho. É bom para quem está querendo começar, talvez explorar alguma Ok. Qual é o literatura autor? relativa. O autor, na verdade, é o André Strodreski, Que ele tá? faz Não uma sei se... coletânea de texto de Sócrates, é isso? Exato. Junto, né, com uma apresentação do Mário Sérgio Cortella, Uhum. né, ele pega algumas ideias do Sócrates, traz para o mundo corporativo, né, executivo, né, aplicando isso aí no dia a dia de executivos, Legal. enfim. O que me dá uma contribuição desse livro que você já compartilhou no seu café e compartilha aqui com a gente? Cara, tem uma frase, você até me pegou fora da curva agora, mas tem uma frase que eu já até abri aqui, ó, a Então mão vamos já lá. conhece, né? Ele fala assim: permaneça modesto e ajude também os outros a se tornarem pessoas melhores. Para mim, acabou. Permaneça modesto e ajude as outras pessoas a se tornarem pessoas melhores. O propósito do Cafezinho com Dani é esse. Muito Né? Esse legal. livro, Ô, ele Dani, é o começo de tudo. posso pegar uma carona no que você acabou de falar aí, que o Sócrates dizia? Lógico. Eu costumo dizer que o meu propósito não é tornar as outras pessoas melhores. O meu propósito é me tornar uma pessoa melhor a cada novo dia. E eu até falo isso no vídeo da quinta, que eu digo o seguinte: eu quero ser, ao final desse dia, uma versão melhorada da minha manhã, mas uma versão melhorada e salva, para que eu possa, no dia seguinte, partir daquele ponto. Então, Muito legal. eu só consigo ajudar as pessoas, eu só consigo ajudar as pessoas a serem melhores, porque na realidade são elas que se transformam, né? A partir do Uhum. momento que eu me torno melhor, né? Então, É. eu acho que é um grande desafio. Você que é um cara que está trilhando esse caminho do autoconhecimento, eu estou trilhando esse caminho há 20 anos, você pode ter começado há 10, eu posso ter começado há 20, e esse é um caminho que não tem fim. É um caminho que o fim é a morte, porque até lá você vai se conhecer e vai se surpreender. É muito legal. Essa mensagem do Sócrates é maravilhosa. Manda uma outra aí para gente, uma outra contribuição. Vocês. Vamos lá, vamos lá. Pode ser de outro livro, Pode ser, pode ser desse. pode ser de um outro livro? É Pode. porque tem os outros. Ele tem umas. Cara, aqui. Isso aqui é muito bacana, esse livro aqui. Ele é bem clichê, Luciano. Olha, o pessoal Como também tem fazer uma. amigos e influenciar pessoas. Cara, o pessoal tem uma certa crítica negativa com eles, mas são 50 milhões de cópias vendidas, né? Quem vai criticar, É, né? é. Um pouquinho, é um best-seller, é Posso, o Daily posso, Carnegie. vou compartilhar com você a minha opinião. As pessoas têm muito preconceito no Brasil contra Paulo Coelho. Uhum. Ainda ficam brincando Paul Rabbit, né? Uhum. Eu ouço um cara que eu respeito bastante, né? Que está inclusive na CNN hoje em dia, no Tonight. Eu vejo lá ele brincando com Paul Rabbit, né? E ele fala Uhum. de uma forma bem irônica. Cara, Paulo Coelho, no livro O Alquimista, que é um dos meus livros que está na minha lista de 30, que não está aqui porque eu emprestei para alguém e não me devolveu. Se você que está vendo agora está com o meu livro O Alquimista, por favor, me devolva, porque ele faz parte da minha lista dos 30 mais. Paulo Coelho influenciou muitas pessoas. E aí você, Paulo Coelho, então não tem isso. As pessoas gostam os críticos principalmente gostam de colocar, e toda a literatura tem a sua forma de contribuição. Mas fala desse livro de só vendeu Cara, 50 milhões de cópias.
Só 50 milhões de cópias, né? E engraçado que ele foi escrito por volta de 1900 aí, 1910, 1920. Aham. É um livro que eu tenho um carinho enorme. É um livro muito barato que eu comprei esses dias. Comprei uma meia dúzia deles e distribuí para algumas pessoas, inclusive para Legal. minha mãe também, que gosta muito de ler sobre o tema. Talvez ela tenha me influenciado um pouco Uhum. sobre isso, mas ele fala muito sobre relacionamentos, né? E ele fala um negócio muito bacana que eu guardei. Se você quer ganhar amigos, não entre em discussão, né? E ele conta uma história de uma conversa numa mesa de cerimônia, e os caras começam a discutir, e um amigo cutuca o outro e fala assim: cara, você está discutindo com o anfitrião aqui, cara. Não é, não, mas eu tô certo. Ele falou: não é a hora de você estar certo, cara. É a hora de você respeitar o anfitrião. Num dado momento, você chama ele no canto e bota seu ponto de vista, mas não humilhe ele na frente das outras pessoas. Então, é o tipo de mensagem que esse livro traz: Legal. relacionamento, né? E, Então, e fala basicamente de respeito, né? muito de respeito. Porque Ele não fala existe relação que seja sustentável se não tiver centrada, né, num valor. É um dos meus valores centrais, né? Respeito, gratidão é outro. Se você não respeitar a opinião do outro, se você não respeitar o outro, né? Se você não é, respeitar o espaço do outro, você está na casa do anfitrião, né? isso é muito verdade. E, Luciano, só complementando um pouco, né? Claro, Eu sempre trago assuntos do meio organizacional, corporativo, porque eu sou um cara de 30 anos, então o nosso dia a dia é basicamente no trabalho, a gente passa em torno de 12 horas no trabalho, né, claro. envolvido com o trabalho. Então, eu sempre busco trazer temas e sempre levo para o dia a dia do trabalho. Né? E ele fala muito dessas relações no trabalho, sobre um ambiente de harmonia. É Então, que acho que a empresa vive dessas relações, né? isso. E ele tem uma história muito bacana. Ele fala que numa dada reunião, né, tem um camarada que fica remendando o outro, né, o chefe. Né? O chefe vai falar um negócio, não, mas é isso e aquilo. Não, mas é isso e aquilo. E ele fala novamente, cara, não fique remendando as pessoas perante as outras, principalmente se for uma hierarquia acima da sua, né? Chama Claro. no momento adequado e faça a sua parte, mas deixe que ele represente a dele ali naquele momento. Então, são os atalhos da Então, é vida. um livro que dá dicas para você fazer mais amigos e melhorar suas relações. Isso aí, como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Legal. Fala de um terceiro livro aí, antes da gente mudar para o terceiro bloco e a gente falar do Poder Sem Limites. Eu vou fazer um aqui que para mim é o xodó e tem muito a ver com uma formatação de vida, que é esse daqui, ó. Você conhece Ah, esse aqui? mas aí vai ficar feio para mim. Não, Tem mas é muito autógrafo aí? Tem verdade. dedicatória aí nesse Lógico, livro? lógico, todo bobo aqui, ó, todo bobo. Ah, rapaz, está Ah, sujo já está velho, hein? Deixa eu ver a então, data da dedicatória aí. Fala aí. aqui, ó, 18, desculpa, 18/8, De 2018. E isso. olha o finalzinho que eu coloco aí. Curta a sua jornada. É isso aí. Não, cara, eu comprei esse livro depois que a gente se conheceu numa aula, né, de gestão de marketing lá no LaTeX, Isso. e eu me identifiquei muito com a sua aula, me identifiquei muito com a sua pessoa. Acho que tem essa questão da vibe, né, e quando a mensagem ela está alinhada. Então, eu fiquei curioso em ler o seu livro, né? Você contou um pouco lá, você fez o seu storytelling, aliás, muito bacana a sua história de vida, né? Que até contou um pouco no seu último vídeo com a Adriana Coic, se eu não me engano. Coic, Né? Foi o Coic, né? Café Coach Prosa Foi. especial dos 1.000 inscritos. Muito legal, eu revivenciei um pouco aquilo dali, mas esse livro aqui é muito importante para mim, né? Justamente por isso aqui, ó, seja dono do seu destino, né? Exatamente. E você resume muito bem o título. O título aqui está revestido de coisas um pouco mais técnicas, vamos dizer assim, mas de Uhum, forma muito simples. Mas o uhum. título ele de forma muito esclarecedora. É isso, a gente assumir a direção da nossa vida, né? Você começa fundamentar bem nas primeiras páginas do livro o que são os valores, os nossos princípios, né, os nossos propósitos, valores centrais, né, coisas que a gente precisa para assumir o timão da nossa vida. Né? Você que está numa jornada de autoconhecimento, né? A parte 1 do livro é autoconhecimento.
O que que te marcou nesse capítulo valores aí, valores centrais? O que que te marcou? Qual foi a reflexão que provocou em Olha, você? olha, Luciano, sempre quando fala de valores, né, eu acho o seguinte, leva a gente a uma reflexão muito grande, né, porque a gente desconhece os valores. Uhum, E são os valores que vão definir os nossos sims e nossos nãos para a vida, uhum, né? Vão definir quem nós somos como pessoa, vai definir a nossa persona, o nosso caráter, uhum, né? Existem os valores que a gente traz hereditários, uhum, né? Valores e crenças hereditários, e tem uhum, aqueles valores que a gente define como nossos, da nossa própria uhum. construção, né? Então, foi um livro que me levou a essa reflexão. É algo que falta demais, que eu sempre procuro compartilhar com as pessoas não olham para elas e enxergam isso, que elas são formadas de valores, Uhum. né? O meu valor é ser um cara honesto, eu não gosto que pessoas humildes sejam humilhadas de forma alguma por outras, isso eu não suporto. Estamos juntos, Você estamos começa, juntos. Esse é um cara, um dos meus valores centrais. cara, Eu observo muito o caráter da pessoa quando ela se relaciona com um garçom, com a menina, a senhora do cafezinho, é com isso o aí, boy. É aí que a é gente isso aí. conhece muito da É, pessoa, né? é. E eu vivo um laboratório na minha vida, porque eu trabalho na construção civil, Luciano, no canteiro de obras, e a gente tem uma discrepância de classe social entre os nossos amigos trabalhadores. E isso reflete no relacionamento, né? Eu sempre Você falei, de capacete branco, eu de capacetezinho branco, ainda é com assim? jaleco, muito, muito. Eu vivo dentro do canteiro de obras há 15 anos, Luciano. É a minha vida, né? Você Eu sabe que acordo, eu, você sabe que eu sou engenheiro civil, né? Trabalhei, comecei em lógico, canteiro de obra, né? deu match total na aula, Luciano. Aí você contou a história, eu falei, pô, É. cara, esse cara aí é, pô, fã número Ô, um. Dani, eu vou compartilhar uma história com você interessante. Eu nunca contei isso aqui, mas agora, em função do que a gente está falando, me veio, eu sigo sempre minha intuição. Eu era muito jovem, eu passei para a faculdade com 17 anos e comecei a estagiar muito cedo. Eu bati na porta da José W.R. Gonçalves Engenharia e não conhecia ninguém, olhei a placa e falei, eu queria falar com o senhor José, porque José W.R. Gonçalves Engenharia, o senhor José é o dono, né? E aí o Gregório estava lá e disse assim, mas o senhor conhece o José? O senhor quer falar o que com o senhor José? Eu falei, não, eu queria falar com o senhor José. Ele não está, não, posso aguardar isso 7 horas da manhã. E eu fiquei lá esperando até 11 horas e nada. Quando eu vi um senhor passando assim, eu falei, seu José? Aí o Gregório falou, você é abusado, garoto. Aí o senhor queria falar comigo? Eu falei, não, porque eu estou aqui desde as 7 da manhã, pedi para falar com o senhor e tal. Aí ele olhou para o Gregório, ficou indignado, disse, já almoçou? Porque na Constituição Civil a gente almoça às 11, né? Aí o senhor já almoçou? Eu falei, não, vem almoçar comigo. Aí eu fui almoçar com ele. Bom, resumindo a história, eu fui trabalhar com ele e logo em seguida, isso no terceiro período de faculdade, naquela época não era período, é segundo ano, início do segundo ano, eu fui fazer o prédio da Escola Superior de Guerra. Fui fazer a locação lá e o engenheiro Antônio, que era o responsável, era o estagiário, ele me botou lá para acompanhar a escavação das sapatas. E eu tinha um barraco lá em cima, eu fiquei olhando aquele negócio, e daqui a pouco eu estou observando, né, muito novo, 18 anos, eu estou olhando que tem um buraco que não sai terra. Aí eu desci do barraco, fui lá, papapá, cheguei lá, olhei o cara estava sentado, escorado na chibanca, né? Chibanca, para quem não sabe, parece uma picareta, mas ela tem uma É, parte larga. E ele aí, usa aquilo para cavar o buraco para fazer a sapata. Eu olhei o cara dormindo, eu peguei com a minha bota, peguei um monte de terra assim com a bota e joguei em cima do cara. O cara pegou a chibanca, jogou para cima de mim e eu tive que sair escoltado da obra porque o cara queria me matar. é, Ali, aquilo ali foi um grande aprendizado para mim, porque eu estava me sentindo, né? Eu ali, como estagiário de engenharia, eu achei que eu era melhor do que aquele cara que estava cavando sapata. Então, eu conto isso com uma vergonha tremenda, mas, ao mesmo tempo, com um baita de um aprendizado, porque eu acho que esse foi o ponto de inflexão,
para eu respeitar as pessoas que estão ali cavando o Exato, buraco, para as exato. pessoas que estão servindo você na mesa, para as pessoas que estão limpando o banheiro da sua empresa. Então, É isso aí. desculpa eu ter te interrompido, mas é que essa Não, história me veio na cabeça e eu acho ela bem dando match aí com o que você está falando. tem que ser compartilhado isso daí, Luciano, porque é uma realidade ainda, de frente a tantas outras barreiras sociais que a gente vive, mazelas sociais, né, a falta de respeito com o próximo. Né? Como eu falei, eu vivo um laboratório, discrepância social, ela cria esse tipo de conflito, né? Principalmente você, às vezes, achar que é superior a outra pessoa, você destratar. Né? Eu fiz até completando, eu fiz um stories há um tempo atrás sobre fidelidade no trabalho. Né? Como você conquista a fidelidade no trabalho. Eu acho que, além do trabalho em qualquer lugar, é através do respeito. Né? Quando Claro. você tem respeito, você conquista a fidelidade. Eu brincava lá no final que eu era o cara que, na obra, desde do operário até o engenheiro que era acima de mim, o gerente, eles me procuravam para falar as coisas. Né? Ou seja, para uma reclamação, ou seja, para contar algo de errado que estava acontecendo. E eu falava isso. Isso é por conta da minha fidelidade a eles. Sou fiel a eles, eu respeito eles. Então eles veem isso em mim e trazem de volta essa fidelidade para Legal. mim. Né? Isso fica aí compartilhado com vocês. Né? Esse respeito mútuo é importante. Para as relações, né? Absolutamente. Como você colocou aí no livro que você apresentou. Vamos passar para o terceiro bloco para falar do Poder Sem Limites, Vamos do Tony embora. Robbins? Esse é pancadão. Então, Pancadão. Esse eu vou dar uma, se você me permite aqui, na orelha do livro ele começa dizendo assim: viver melhor, ter sucesso pessoal e profissional são, agora, metas ao seu alcance. Conforme o melhor livro já escrito sobre condicionamento mental. Depois de treinar e trabalhar com atletas olímpicos, altos executivos e até crianças, Tony Robbins põe ao alcance de todos as vantagens da programação neurolinguística, método que pode liberar todo o seu potencial e, sobretudo, fornecer-lhes meios de ação. O texto é simples e fluente e eu tenho usado ele muito, com vários trechos aqui que eu pego para ler para um coach meu, para um mentorando meu. Se eu abrir aqui, tem várias anotações, mas hoje, Dani, eu queria te passar a bola. Me diga 3, 4, 5 coisas que você trouxe daqui e que são determinantes para a gente compartilhar aqui com a galera. Cara, primeira coisa, né? Eu vou partir para o final para depois voltar para o início, porque ele encerra o livro dele, né? Falando o seguinte: se você leu, se você chegou até aqui, você está com a missão de compartilhar isso que você aprendeu, porque senão de nada terá valido a sua leitura. Né? Exatamente, Porque a gente exatamente. está aqui em busca, né, como você falou, de nos tornar pessoas melhores e compartilhar, Exatamente. né, esse conhecimento. Então, bem no finalzinho do livro, ele já vem finalizando, fazendo seu encerramento, ele fala isso muito lindamente. O Tony Robbins é um cara que eu fui influenciado por você. Na aula você falava muito Você dele, não você falou que conhecia foi... ele antes Não de eu conhecia. mencionar? Não conhecia, cara. É até engraçado, esses dias Interessante. falaram para mim que ele faz participação no filme Amor é Cego. Esses dias, um cara que trabalha comigo, eu falo dele para todo mundo e tal, não sei o quê. Aí o cara, pô, é aquele maluco que fez participação no filme O Amor é Cego, né, e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, é o cara mesmo, pô, filme de 1900 e tanto. Eu nem É, pensava é, é. não. Belíssimo E filme, hein? Por sinal. belíssimo, uma reflexão muito bacana. Muito E bacana. eu conheci o Tony Robbins através, né, da sua influência, daquela aula, né? Você falava muito dele, falou que foi numa convenção dele, né? Que Isso, lá em São é o, Paulo, é. é o evento, ele deu um soquinho famoso lá. Isso mesmo, Que isso mesmo. memória! É isso mesmo. E aquilo dali, pô, me fascinou. Eu falei, cara, quem é esse cara? Quem é esse cara que, pô, eu sempre olho para os mestres, né, para os professores com muito respeito, né, de pessoas que têm uma vivência muito grande de conhecimento. Então, quando eles citam livros, citam algumas pessoas, eu vou lá, anoto, porque eu quero conhecer, além do livro que o cara indicou, eu quero conhecer o que ele está pensando, né? O que passa na cabeça disso. Isso é legal, né? Muito legal. Ele fala isso no livro, se eu não me engano, em determinada parte, que ele fala o seguinte: se você não se sente motivado para fazer alguma coisa, se você está num trabalho insatisfeito,
você tem que olhar para o lado, para a pessoa que está ali trabalhando animada e perguntar por que essa pessoa é feliz, né? Porque ali talvez você encontre a sua felicidade ou a sua motivação. Não é que você goste de fazer, mas talvez você precise fazer, né? E são ensinamentos que ele traz. O Tony Robbins, ele usa Bom, ele usa a neurolinguística, esse livro é basicamente em cima de neurolinguística, né, de PNL, e isso, você vê, essa é a 24ª edição de 1987, né, que eu falei, não foi? Isso, 87. 87. Posso compartilhar a capa do meu? Claro, cadê? A capa do meu aqui. Caramba, rapaz, olha a diferença. Aí. Olha muito. Olha muito, só. muito. Qual é a edição desse livro? 36ª. 36ª. 36ª edição. Legal. Até muito bacana, cara. Mas Dani, ele usa uma técnica que eu procuro ensinar isso aos meus mentorandos, né? Você olha uma pessoa que você admira. Então, não é porque a questão de sucesso, eu gosto muito da palavra sucesso. Eu já fiz uma palestra durante mais de 10 anos, Brasil afora, o sucesso, uma questão de atitude. Foi uma palestra que eu rodei o Brasil. E eu sempre dizia o seguinte, o que é sucesso para mim pode não ser para você, Dani. Sucesso é uma coisa muito particular, em função do que você deseja, em função das suas necessidades, dos seus desejos e aquilo que você está demandando. Então, para alguns, comprar uma Ferrari no seu aniversário de 50 anos e convidar vários amigos para poder apresentar a Ferrari nova é sucesso. Para outros, você reunir a família para comemorar o seu aniversário e ver a família feliz é sucesso, né? Eu estou dando um exemplo, por exemplo, do meu pai. Sucesso para o meu pai era estar com os filhos, estar com toda a família reunida ali, né, em harmonia. Ele dizia, meu filho, quando você tem paz, é tudo de bom. Então, o Tony Robbins dizia o seguinte, ele sempre fala isso, no livro ele fala muito disso, de modelagem. Você olha a pessoa que é o exemplo, a pessoa que você gosta, a pessoa que você admira, modela ela. Né? Eu ouvi agora o Thiago Leifert fazer um depoimento maravilhoso, elogioso para a Ana Maria Braga, falando de que se você quer ser um comunicador, se você quer ser um apresentador, modele a Ana Maria Braga. Ele não usou a palavra modele, ele dizia aprenda. Mas o Tony Robbins dizia, modele Ana Maria Braga. Veja como ela fala com o público, vê como é que ela se comporta, entenda quais são os valores, quais são as crenças que estão por trás dela. E aí você modelando, você pode pegar aquele modelo e você se ajustar àquele modelo. Não é que você vai entrar naquilo, não. Aquilo é um modelo, então você vai adaptar, vai customizar o modelo para você. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições desse livro, que ele cita muito aquele caso do cara que ficou tetraplégico, não sei se você lembra da história. Não estou me recordando agora. Um cara de sucesso americano, esqueci o nome dele. Lógico que ele passou batido pela questão e foi embora, seguiu motivado e vamos embora. E ele, depois que ele ficou tetraplégico, aí mesmo é que ele se empenhou e foi, é um dos caras de maior sucesso nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome dele agora, mas modelar o que esse cara tem, que força interior é essa que ele tem, onde ele encontrou isso, né? Então, eu acho Luciano, esse um ponto muito legal. Mas você ia comentar Luciano, em relação... Você pegou um dos meus pontos. Eu ia falar justamente disso. Na semana passada, eu participei de um podcast com amigos. Eles me chamaram para falar de hábitos, né? Porque eu tive uma experiência muito bacana que eu compartilhei nos stories também do Instagram. Eu fiquei 44 dias em casa e dos 44, 40 dias eu fiquei fazendo atividade física. E aí gravava, postava lá, mostrando para a galera. E foi uma experiência muito bacana, porque as pessoas vinham até mim, nossa, pô, muito legal isso, pô, tô gostando, como é que você tá mudando, cara, e tal, não sei o que, eu tava sedentário há 6 anos, bicho. Então, eu falei... Perdeu peso, né, Dani? Pô, perdi peso, afinei o rosto, o pessoal falava muito, mas eu tô muito bem condicionado, tô muito Ficou bem até mais bonito no vídeo, né? Aí que eu fui para dentro mesmo dos vídeos, comecei... Você vê, né, como é que tem um livro
falando aqui de livros, né? Tem um livro chamado Poder do Hábito, que é o amarelinho que está aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bacana. Ele fala que existem hábitos angulares, né, que faz a gente partir para os outros hábitos, né? E o meu hábito angular é a atividade física, né? Ela me faz muito bem a minha cabeça, não só a minha, mas de outras pessoas. E fez com que eu quero fazer coisas, preciso compartilhar. Foi isso. Mas você falou, voltando do Tony Robbins, né? Você falou aí do modelagem. Eu falava isso, né, cara? Se você quer fazer algo, talvez se você quer impor um hábito novo que você tem dificuldade, faça modelagem. Mas o que é modelagem? Cara, modelagem é você se cercar daquilo que você quer, né? Ou seja, de pessoas, né? Ou de pessoa, né? Fazer essas perguntas que ele fala muito, né? Por que ela se sente assim, né? Por que ela faz isso, né? Então, modelagem era um dos pontos que eu ia falar, que eu acho muito maravilhoso. Você estava falando aqui, eu achei aqui na página 41, que deve ser diferente da sua, eu anotei aqui modelagem. Esse processo de descobrir exata e especificamente o que as pessoas fazem para conseguir um resultado específico. Isto é chamado de modelagem. É incrível, né? O John Grinder, né, e o Richard Bandler, que são os caras que acho que são considerados os pais da neurolinguística, né, da PNL, os caras tiveram uma influência muito grande em cima do Tony Robbins. Agora, me fala de um outro ponto aí, que eu tenho um aqui também para comentar com você. Que eu vou falar igual o seu, hein? Olha Será? lá, vou pensar o seu também. Não, ele fala, tem um capítulo, né, que ele fala sobre harmonia, né? Então o Tony Robbins traz esse tema, né, a harmonia, que é no sentido geral assim da palavra harmonia, mas ele vai destrinchando e vai mostrando para a gente o que se trata essa harmonia no nosso dia a dia, né? É ter um entendimento melhor da pessoa, do outro, né? Para que você consiga ter uma convivência sadia, harmoniosa com essas pessoas. Então ele usa o termo, ele fala assim, você precisa entender o mapa da pessoa, né? Você precisa entrar no mapa do mundo dela, né? E eu gosto de trazer muito um exemplo do ambiente de trabalho, que muitas vezes a gente trabalha com alguém que a gente não gosta, né? Mas dentro daquilo que ele fala, você tem que aprender a tirar o melhor dela, né? Então, aquela pessoa é boa em quê? Né? Para de reclamar, de ficar falando aquele cara é chato, aquele cara é isso. O que ele é bom? Ele é bom em quê? Né? Então, eu gosto muito dessa questão da harmonia. Eu acho que traz muita sabedoria aí para o nosso dia a dia. Esse ponto, Dani, é um ponto central do coaching, né? Um ponto central do coaching é o mapa mental. A gente chama de rapport. Você conseguir estabelecer o rapport. Para isso, você precisa entrar no mundo do outro, precisa entrar no modelo mental dele, no mapa dele. É muito fácil você criticar as pessoas, mas você precisa entrar no sistema de valores e de crenças da pessoa. Porque quando você entende por que ela faz aquilo, você vai desenvolver empatia. Então, sem dúvida alguma, é fundamental. E se as pessoas investissem mais nisso, os relacionamentos seriam bem mais harmoniosos. Mas eu ia trazer um ponto aqui, esse ponto é muito interessante que você trouxe. Eu gosto aqui quando ele coloca as 3 portas, né? Que ele diz, a primeira porta é o sistema de crenças. A segunda porta é a sintaxe mental. É muito legal isso. E a terceira porta é a fisiologia. Então, eu tenho falado muito disso, principalmente da questão da importância da fisiologia na mudança, até na liberação de hormônios. Porque se você vive cabisbaixo, se você vive com o ombro caído e tal, você está mandando uma mensagem para o teu cérebro de que você está para baixo. E agora, recentemente, saiu um artigo científico mostrando que quando você sorrir, mesmo que falsamente, olha que interessante, isso é recente. Se você ficar aquela risada falsa, o teu cérebro entende que você está feliz. E isso ajuda a liberação de hormônios positivos. Olha que louco, né? Então, só para fechar a questão da importância da fisiologia. Quando você está mal, primeira coisa, bota a escápula no bolso de trás da calça jeans, né? E levanta o queixo.
está abaixo da linha do horizonte, bota na linha do horizonte. Fundamental a fisiologia. Mas fala, Dani. Não, isso é muito bacana. Você trouxe um tema também que eu adoro no livro, né? E ele bota até um desenho no meu, eu não sei se tem, de um rosto da pessoa, e ele fala um pouco sobre como é constituído os nossos comportamentos, né? Que começa lá na construção do pensamento, né? Que o nosso pensamento ele é feito das nossas realizações internas e da nossa fisiologia. Juntos, eles geram os nossos comportamentos, as nossas ações, né? Primeiro vem o pensamento, depois vem as ações. E isso, para um cara que tratou ansiedade, ele é esclarecedor, né? Porque o que atormenta o cara que tem ansiedade são os pensamentos. Claro. Os pensamentos acelerados, os pensamentos turbulentos. Eu gosto sempre de dizer aqui, e falo para todos que eu posso, sempre ter uma oportunidade, não deixe de cultivar uma mente sadia, porque os seus pensamentos, a sua mente é o seu pior inimigo. Ela te conhece no último. E como você falou, né? O pensamento é o start de tudo, né, Dani? É o start de tudo. Eu faço um exercício, às vezes, com os meus coaches, com os meus mentorandos, e eu digo o seguinte: pense agora numa situação muito estressante. Aí a pessoa começa a pensar, vai pensando, pensa numa coisa muito estressante. Se você for monitorar o seu batimento cardíaco, ele vai alterar. A sua pressão sanguínea ela vai alterar. Se você pensar numa coisa muito excitante, eroticamente, uma pessoa vai pensar numa coisa muito excitante, o pensamento pode provocar uma ereção. É isso aí. É a prova de que você tem uma transformação física, hormonal e física. Então, se isso a gente comprova claramente com um pensamento acelerado, agitado ou erótico, pense em algo que te relaxe, faça como a minha avó, a vovó Santa, fazia. Ela todo dia fazia higiene mental. Ela colocava uma música Elcigene, que era uma música relaxante, e aí vinha uma voz gravada que dizia: agora pense num mar azul, agora pense num céu azul, agora visualize a ponta do dedinho do seu pé. E aí, isso eu estou falando de 1975, né? Quanto tempo tem. Então, é muito importante o processo de pensamento, e um dos livros que está aqui na minha lista de importantes é o Mindfulness, que é o Atenção Plena, né? Atenção Plena. É um livro que eu também super recomendo. A gente vai falar um pouco mais disso, mas para a gente fechar o nosso café, temos que terminar, já estamos com o tempo esgotado. Eita, eu queria que você demais. escolhesse um último ponto para falar sobre o Poder Sem Limites do Tony Robbins, para a gente fechar esse nosso Café Coach Prosa sobre a importância da literatura na vida da gente. Assim você me deixa aqui. Cara, ele fala tanta coisa bacana, né, cara? Ele para mim, foi um livro, né, que ele mexe muito com a gente, né? E eu gosto muito dessa questão eu tenho uma caída muito por essa questão dos nossos pensamentos, né? Como eu falei, né? Da gente cultivar o nosso jardim mental de bons pensamentos. E no mundo de hoje fica cada vez mais difícil porque a velocidade da informação está muito grande, né? E a gente precisa aprender a ser algo que nunca ensinaram para a gente na escola, na faculdade, que é ser gestor, né, dos nossos pensamentos. Eu digo mais, né, ser gestor da nossa vida. Isso a gente não aprende em lugar nenhum, né? Claro. Isso você aprende nesses momentos de inflexão, né? Então, esse livro, se você me permite, ele como um todo é uma relíquia, né? Se eu pudesse presentear todo mundo com ele, eu presentearia. Talvez não, porque eu sei que tem pessoas que, infelizmente, que não vão absorver. Não vai valer a pena o meu esforço, né? Não vai valer a pena. Mas é por isso que eu estou no cafezinho, porque através da minha pessoa, do cara descontraído que eu sou, né? Do cara que tem boa relação com as pessoas, mostrar, né? Ser o exemplo que arrasta. Então, eu pego esses conhecimentos, esses livros de autoconhecimento, e eu transformo eles em histórias, né? Muito bom. É o que eu faço. Muito bom, Dani. Excelente. Eu queria te parabenizar lá pela iniciativa do café. Você está há quanto tempo já no cafezinho com Dani?
Olha, deve ter uns 4 meses. 4 5 meses. meses, todo dia de manhã lá, de segunda a sexta principalmente, sábado e domingo é mais descontração. Legal. De segunda a sexta, você dedica quanto tempo ao cafezinho com Dani? Eu tenho 40 minutos, Luciano. Eu tenho que estar 7 horas Diariamente? diariamente. Eu tenho que estar 7 horas na barra, então eu acordo por volta de 4h30, e aí me arrumo rapidinho e me dedico lá, faço uma Muito bacana. reflexão e mando bala. Queria te parabenizar por você estar dedicando esse tempo para ajudar as pessoas. E eu digo para você, quando você se dedica para ajudar o outro, você está se ajudando mais do que até os outros. Muito. Estou falando isso de experiência própria, né? E aí, para a É. gente encerrar aqui o livro do Tony Robbins, eu vou pegar uma frase que não é dele, mas está no livro dele, que diz o seguinte: para cada esforço disciplinado, há múltiplas recompensas. Então, esse seu esforço disciplinado de todo dia acordar 4h30 da manhã, para estar lá compartilhando conhecimento, coisas que você aprendeu nos livros e que possa ser útil para as outras pessoas, não tem valor. Isso aí não tem como medir esse valor, de tanto valor que tem. Dani, vamos fazer o frame da caneca, Dani? Opa, agora! Cadê a caneca do cafezinho com Dani? Tem Olha tralha aqui, e tudo, hein? Aê, ó. Agora, olha só, tem que parar para a gente fazer o frame, ó. Show! Oi? Agora tem que beber, Dani. Vamos brindar, Dani. Vamos embora. Vamos brindar. Muito obrigado, Dani. Foi um grande prazer. Eu te desejo sucesso. Todo mundo que puder prestigiar o cafezinho com Dani lá, eu tenho certeza, é um jovem. Você está com 30 redondo, Dani? 32. 32. Eu tenho quase que o dobro, né? Eu fiz 60 esse ano. Então, foi um grande prazer, foi um papo muito gostoso. Espero que tenha sido útil. E eu acho que esse café vai inspirar o Café Coach Literário. E olha, tem uma lista gigantesca aqui para a gente poder explorar. Ó, esse livro aqui foi um dos livros marcantes. O Manto Amarelo, dei esse livro de presente para muitas pessoas. Isso na década de 70. O livro A Meta foi um livro que marcou muito para mim também. Esse livro, que A Culpa é da Genética, também muito legal. O outro livro, Sincronicidade, que não está aqui, que foi uma dica do meu amigo Valquírio Carvalho. Tem vários livros maravilhosos aqui. Tem um livro do meu amigo Alfredo Castro, que já esteve aqui no canal, que Alfredo transformou a vida de onde eu era diretor de empresa, lá na época da Golden Cross, aplicando o Zap em Ação, que é um livro dele também. E esse livro aqui foi um dos primeiros livros dele sobre automotivação. Ele tem 12 livros publicados. Muito então, bacana. Esse livro aqui foi um livro que mexeu muito comigo também. Quem mexeu no meu queijo, um livreto, mas que também foi muito legal. Ou seja, emoções, como lidar com emoções destrutivas, top também. Então, a gente vai falar um monte de coisas aqui nesse canal ainda. E, Dani, aqui a gente termina o café pedindo para que as pessoas ajudem a compartilhar, que ajudem a divulgar o conteúdo, né? Então, eu peço que você que ainda não está inscrito, e se inscreva aí. Aqui, ó, só se inscrever aqui e compartilhe bastante, né? E, como eu sempre termino os nossos vídeos, Dani, é assim, ó, coração com coração, Dani. Ó, isso aí. Aê! Muito bom. Dani, aliás, né? Coração com coração. Muito obrigado, Dani. Sucesso para você, tá bom? Eu que agradeço, Luciano. Disponha. Foi um grande prazer. Um grande abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.